Chegamos a mais um episódio desta temporada do podcast Check-in Digital. Esse podcast onde em cada episódio eu trago pessoas aqui e convido vocês que estão conosco a fazer uma reflexão profunda desse mercado de hospedagens e como a inovação pode mudar, trazer mais eficiência, melhorar a experiência do seu consumidor. Eu sou Gabriel Fumagalli, CEO da Xstay e host desse podcast. Sou apaixonado por viagens e tecnologia e estou aqui, trazendo pessoas, conversando com essas pessoas para que a gente possa revolucionar esse mercado tão legal que é o mercado de viagens, né? Se você não conhece a Xstay é a plataforma de estadias inteligentes e flexíveis que você pode ficar dias ou meses e também uma excelente solução para quem quer rentabilizar o ativo imobiliário. Então, se você ainda não conhece, confira lá o nosso site www.xstay.com.br. E hoje é muito legal, porque a gente já recebeu aqui um monte de especialista da hotelaria, né? Uma galera hardcore, raiz da hotelaria. Mas no episódio de hoje a gente vai mudar um pouco o foco. A gente vai abordar temas super desafiadores que consomem, né, os recursos de hospedagem. E a nível literal, né, até do nome desse projeto Check-in Digital, hoje eu trouxe aqui um especialista que sabe fazer isso muito, muito bem, né? E hoje eu tenho o prazer de receber Guilherme Andrighetti, aqui, CEO da MedKey. Ele é um expert em automação e o uso de IoT, né? Uma pessoa que, de novo, tem essa sinergia literal aqui com o nosso nome. E ele é um agente transformador desse setor de controle de acessos, né? Lidera a criação de soluções que automatizam e revolucionam realmente o acesso a edifícios, apartamentos, escritórios. Então, eu queria primeiro agradecer aí o seu tempo, a oportunidade da gente fazer esse bate-papo. A MedKey é um parceiro nosso, né? Então, é sempre um prazer poder conversar com as pessoas que estão por trás dessas criações, dessas soluções que auxiliam várias empresas no dia a dia. Mas acho que nada melhor do que você se apresentar e falar um pouco sobre Guilherme, sobre a MedKey, o que vocês fazem para que o nosso público possa conhecer vocês melhor. Boa, obrigado, Gabriel, pelo convite, prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre IoT, automação, hospitalidade. Bom, eu sou engenheiro mecatrônico de formação, empreendo há mais de 10 anos. Sou fundador da MedKey, hoje CEO, né? A gente sempre empreendeu com IoT e tecnologia em mercados corporativos, né? Então, a gente começou e ainda faz controle de acesso corporativo. Quando diz corporativo, a gente atende escritórios, condomínios, coworkings, né? E sempre com a pegada de desburocratizar, né? De tirar a fricção desses processos de acesso e de outros processos ao redor também, né? Então, a gente atende grandes empresas e no setor de hospitalidade a gente atende muitos operadores, né? Muitos gestores, hoteleiros também, que estão com a vontade, com a necessidade de melhorar a experiência do cliente, reduzir custos, trazer uma experiência realmente digital, né? E aí tem tudo a ver com o podcast, com o que vocês têm feito. Então, eu espero que a gente possa contribuir, provocar, né? Acho que tem alguns pontos bem espinhosos para a gente conversar que só vão contribuir com o setor como um todo. Com certeza. Aqui é o ambiente para a gente não jogar nada para baixo do tapete. Eu acho que é o ambiente da gente provocar, da gente realmente expandir um pouco a linha de pensamento que geralmente a gente tem, né? E você comentou algumas coisas nessa sua introdução. E hoje eu vejo, né, a gente dentro do mercado de locação de temporada, principalmente, mas hospedagens de modo geral, né? Um dos maiores desafios que a gente tem são as fricções nos processos que deveriam ser simples, né? Eu vou entrar num prédio, eu vou acessar um quarto. Qual que é a sua opinião, assim, o que você vê que são os principais pontos de fricção nessa jornada hoje que o mercado tem? Cara, concordo muito com o que você falou. Eu acho que a gente, assim, se eu for pegar a jornada do hóspede, desde, né, da reserva
até o check-out, o mercado trabalhou muito forte na parte de reserva, dele ter várias opções, OTAs, formas dele pagar automaticamente. Isso avançou super bem, né? É muito fácil hoje em dia você reservar uma hospedagem e pagar e tá tudo certo. Daí para frente, o negócio começa a ficar meio nebuloso, porque aí você pode ter um processo de pré-check-in. Eu odeio essa palavra, tá? Porque eu acho que foi um desserviço, porque muitas vezes os hoteleiros colocavam assim, não, preencha seus dados para otimizar a sua chegada. Aí você preenche... chega lá e tem que fazer tudo de novo. Exato. Então para que eu vou fazer? Né? A gente mal acostumou as pessoas a fazerem processos e refazer na porta. Aí ninguém mais faz, né? Então, a gente chama de check-in, tá? A gente tem um processo, depois a gente vai falar um pouco mais disso. A gente realmente... Igual você faz num processo de check-in de avião, né, de uma companhia aérea, você preenche seus dados, faz várias confirmações e seu check-in está feito. Você pode chegar lá e embarcar, né? Então, acho que essa parte da comunicação e desse pré-check-in é uma fricção hoje e não tem padrão nenhum. Tem empresas que trabalham com o inbox da OTA, tem empresas que mandam e-mail, tem empresas que mandam WhatsApp, tem empresa que não faz nada. Então, o hóspede sempre fica perdido. E aí? Olho aonde? Respondo aonde? Não respondo, tal. E aí você tem o dia da entrada desse hóspede no local, que também é outro lugar que tem muita fricção. E aí a gente pode falar de prédios mistos, que é mais uma dor de cabeça, porque aí você tem a portaria, você tem a empresa de segurança que tem que liberar, e aí você tem a ficha cadastral que o operador tem que enviar. Então, tem muito atrito nesse local da entrada do empreendimento e da entrada na porta da unidade também. Que às vezes o hóspede pode receber uma chave, um cartão ou uma senha, e às vezes a senha não funciona. Então... Cara, o processo após a reserva efetivada e a entrada no prédio, você tem muita fricção, não tem dúvida. E depois, eu também acho que tem. Assim, durante a hospedagem, o hóspede poderia interagir mais com a marca, poderia fazer solicitação de serviço, poderia ter um concierge para ajudar ele a fazer algum serviço. Isso eu acho que está muito engatinhando ainda. Mas assim, a reflexão que eu faço pensa num processo de companhia aérea. Para ficar 2 horas num voo, você faz um check-in, você compra um assento extra, você compra alguma coisa, e para ficar 3 ou 4 dias numa hospedagem, você não faz nada. Você espera chegar na porta para fazer, esperando que tem alguém que vai fazer para você, né? E aí, é isso. Acho que você aí... que viaja de avião, você está acostumado. E agora, recentemente, aqui no Brasil... Na Europa já tem há muito tempo, né? Mas aqui no Brasil, agora você faz o drop-off da sua mala, né? Então, você faz seu check-in sem interagir com ninguém. Você vai viajar 10 horas para fora do país e conseguiram criar um processo seguro e eficiente para você fazer tudo sozinho. Por que no hotel você não faz, né? Então, eu acho que esses são pontos que é importante a gente discutir e entregar essa solução também para o mercado, porque às vezes o mercado sempre fez dessa forma, né? E acaba não enxergando fora da caixa formas que podem ser feitas. Total. Mas acho que o caso das companhias aéreas foi um processo, né, de muito tempo até... as pessoas se acostumarem a isso. Eu acho que nosso papel é provocar isso na hotelaria e uma hora as pessoas vão se acostumar. É óbvio que tem... processo de adaptação. E tem pessoas que não querem isso e tudo bem. Vão ter opções para lidar com... Não, eu preciso ter um serviço, eu quero ter um... Provavelmente vão pagar mais caro e vão estar ok por tudo pagar bem, mais caro. Tudo né? bem. Mas isso não significa que a gente não possa ter processos como esse na hotelaria. Então... tá engatinhando muito, eu acho, isso ainda no Brasil. Tem uma questão sobre esse pulverizado que eu acho que dificulta. A gente vai falar um pouco sobre integrações depois. Eu acho que é aí que está o imbróglio que a gente precisa resolver. Mas, enfim, vamos seguir. Boa, legal. Eu vejo muito, né? A gente até comentou aqui um pouco o uso da tecnologia para tirar essa fricção. Quando a gente fala de check-in digital, a gente dá o exemplo da companhia aérea, né? É usado muita tecnologia. O que você vê, assim, que tipo de soluções tecnológicas estão sendo desenvolvidas? E aí não só
através da MadKey, mas eu sei que, né, vocês constantemente estão fazendo pesquisas de mercado. O que tem sido usado? É Bluetooth, é NFC, é reconhecimento facial. Como é que você tem visto? Quais os elementos tecnológicos que dá para a gente utilizar nessa jornada para tirar um pouco dessa fricção? Boa. Então, acho que na parte do check-in é fato, já existem ferramentas, né? A gente tem umas, no mercado tem outras, que fazem processos seguros, e aí eu acho muito importante falar um pouco de segurança nesse processo também, né? Porque tem tido fraudes, tem tido... O brasileiro, você viu que até na queda do avião teve golpe agora. Então, assim, no short stay... parênteses, né? Tem muita gente que coloca lá a fechadura digital e deixa a mesma senha por 1 ano e acha que está sendo tecnológico, tirando a fricção, mas e aí a segurança, né? Exato. Então, a gente tem que falar de segurança também nesse processo, né? Então, tem ferramentas de captura de face, de checagem de documento, background, né? Isso você já faz para abrir uma conta digital, né? Então, assim, a tecnologia para a parte do check-in seguro estão aí, né? A gente precisa colocar ela no meio do processo. Esse é um primeiro ponto que, na minha visão, não há empecilhos muito mais de negócios e integração do que de tecnologia de fato. Na parte do acesso, também é outro ponto que já existem tecnologias de liberação facial, por exemplo, de liberação da senha automática, só que a gente sempre esbarra, muitas vezes, nas integrações e nos players que estão no meio desse caminho, né? Então, o prédio usa uma tecnologia A, o operador quer usar uma tecnologia B. Putz, como que essas coisas se comunicam, né? Então, quando a gente fala de IoT, a gente não pode esquecer que a gente está falando de hardware, de uma camada física, de uma camada de equipamento e de uma camada de várias camadas de software que se conectam, né? Então, o que impede, na minha visão, muitas vezes, que a gente tenha esses processos mais automatizados é a conversa dessas duas coisas, né? E aí tem alguns desalinhamentos que acho que a gente está aqui também para provocar, para tentar trazer essa realidade de integração e de camadas de hardware e software juntos para conversarem e terem processos mais eficientes. Na parte durante a estadia, o que eu vi muito em lugares que eu já fui são interações do hóspede online para demanda de serviços, né? Seja via um app, seja via WhatsApp, sei lá, de uma maneira que seja mais fácil ele fazer isso do que ele descer e perguntar para alguém lá na porta, né? Então, eu acho que os meios digitais estão prontos para transformar essa experiência e tirar essa fricção em vários pontos dessa jornada que a gente falou, né? Eu tenho visto e a gente tem olhado muito, né? Existe um grande custo de implantação dos apartamentos, sejam eles de hotéis ou residenciais para locação de temporada, não residenciais para locação de temporada, e porque em todo apartamento você precisa colocar um monte de coisa, né? E você chega lá e nem todo mundo precisa do steamer, nem todo mundo precisa da cafeteira, nem todo mundo precisa do secador de cabelo. Então, utilizar também dessas tecnologias para você conseguir criar uma economia compartilhada, né? Por que não ter armários controlados, né, com acessos controlados para consumir esses itens? Você não está deixando de oferecer, você só está retirando de dentro do quarto, criando uma facilidade que ela economicamente é muito mais viável e criando isso você também consegue entregar um produto, no fim das contas, de melhor custo-benefício para o seu hóspede, né? Mas são elementos de tecnologia que a gente tem olhado muito, assim, porque eu preciso conseguir, né, nós do mercado, precisamos conseguir entregar os serviços, entregar a experiência com menos pessoas, é uma realidade, né? Porque está muito mais difícil contratar, porque é muito carregado em pessoas, isso onera o custo, lembrando que, né, a hospitalidade, de modo geral, é um negócio, né? E negócio é feito para dar lucro, ponto, não tem outra coisa, né? Sim. Então,
quando a gente olha essas jornadas e o que a tecnologia, né, melhora nesses pontos de contato, nessas fricções. Ao eliminar essas fricções, você já comentou algum, mas qual é esse impacto que você observa na satisfação dos usuários e na eficiência operacional das empresas, né? Tem dados ou cases que vocês têm que mostram essas melhorias e que você pode compartilhar aí com a gente? Com certeza. Tem alguns, vou dar 2 exemplos aqui. Sempre que eu converso com algum cliente, e não por mal, mas eu dou uma fuçada nas redes para ver o que estão falando da marca, né? Cara, acho que não teve uma empresa que trabalha com gestão de temporada que não tinha um reclame aqui de um hóspede que não conseguiu entrar. E, cara, às vezes é difícil. Você vê assim, estou grávida, viajei 15 horas e não consegui entrar no meu apartamento. Assim. Então, poxa, é muito... É o mínimo que uma empresa precisa oferecer, uma entrada digna no seu apartamento, né? Então, muitas vezes a gente elimina, basicamente zera problemas relacionados a acesso, e aí de todas as formas, acesso na portaria, acesso na unidade, acesso compartilhado, furto, roubo, invasão, cara, é muito comum isso, é muito comum, né? Então, com a tecnologia certa, você acaba eliminando isso. Isso é um puta ganho de experiência do hóspede, de reputação e de grana. Você para de perder dinheiro com problemas relacionados a esse tipo de coisas, né? Outro que a gente teve recente também foi eliminação de chaves, né? Tinha um operador que tinha uns 100 e poucas unidades com chave. Cara, era sem zoeira. Chave some, né? Não, chave Todo perde, dia. chave some, não sei o que, tá com quem, não tá com quem, a faxineira Colocou não perto tem. do celular, perdeu. Não, era chave física. era chave física. Chave física, era no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem muita coisa ainda mais antiga, assim, né? Apartamentos foram retrofitados e tal. E aí a gente colocou fechaduras com senha, com automação e tal. Cara, eliminou isso, os funcionários da empresa acharam que estavam trabalhando em outro lugar, sabe? Então tem até uma melhoria da experiência dos próprios funcionários que antes tinham processos totalmente manuais e um apontando para o outro, né? Você que perdeu a chave, eu vou ter que fazer a cópia, custo com chaveiro, tipo uma coisa que... Como assim? Não, a galera gasta milhares de reais com chaveiros por conta desse tipo de coisa. E aí tem casos até falando não só de short stay, né, mas falando de pousadas, né? Tem pousadas que a gente pega também e consegue automatizar 100%, basicamente retirar custos de recepção, às vezes 30%, 40%. Então, realmente dá a diferença entre um pequeno hoteleiro, por exemplo, sobreviver e quebrar o negócio dele, sabe? Certeza. Então, eu acredito muito ainda em empoderar o pequeno hoteleiro, que tem muita pousada por aí, de 20, 30, 40, independente, né? Que não se sustenta, basicamente... Não tem escala, né? Não tem escala. Difícil. Então tem que eliminar custo mesmo, né? Tem que reduzir. E aí você põe uma coisa remota, você empodera com tecnologia os gestores para tomarem decisão à distância, para não ter que ficar se deslocando, né? Então você dá vida para essa galera. Então... Mas o meu contraponto aqui... que é um desafio geral, né, do mercado, e fazendo um pouco do meu advogado do diabo aqui. A tecnologia, muitas vezes, se você pega um usuário não instruído, ela se torna também uma fricção, né? Você tem as pessoas... Conversar e falar, a maioria das pessoas sabe, né? Mexer no aplicativo... nem tudo. E aí, a gente vê, né? A pessoa tá com uma baita dificuldade, ela reclama daquilo porque ela queria uma pessoa para fazer, né? Como é que você vê isso e que tipo de trabalho vocês têm feito para melhorar essa usabilidade, né? Porque é uma questão geracional e educacional, né? Somos um país de terceiro mundo, tivemos acesso à internet via... celular, a maioria das pessoas, né, com baixo nível de instrução tecnológica. Então, você vê a fricção também nessa linha? Acontece, não é raro, acontece. E aí tem algumas coisas que a gente tá fazendo junto com os clientes, né? Primeiro, entender que é uma mudança mais estrutural
do que só trocar a tecnologia na ponta. Você tem que mudar a forma como que você se comunica na hora que você está vendendo também, né? Se prepare para fazer seu check-in digital antes da sua chegada, desde o anúncio onde você está vendendo. Perfeito, É perfeito. Então você tem que alinhar com Então você que tá aí, lê o anúncio. Facilita a nossa vida. Total. E isso acontece, assim, e isso está sendo aprendizado pra gente também. Tipo, a gente não consegue, não é só entrar e trocar o software e que tá tudo bem. Não, você tem que mudar o processo. A jornada do cliente inteira precisa ser analisada. Exato. Então, acho que a primeira coisa é alinhar a comunicação desde lá de trás. E a segunda é ter backups, né? E isso a gente sempre teve, desde o nosso corporativo e ainda tem, né? Então, sempre tem uma outra forma de acesso que não a que você está querendo fazer para 100% dos seus usuários, né? Então, por exemplo, na parte de acesso, normalmente usa senha. Tem gente que não consegue usar senha, por algum motivo. Cara, nesse caso, você coloca uma exceção, um cartão, você faz uma abertura remota, você faz uma abertura via aplicativo. Então, você... Em último caso, você até dá uma chave. Exatamente. Então, de novo, a tecnologia tem que ter os seus backups, né? Perfeito. E acho que é entender muito o seu público também, né? Eu estava fazendo um trabalho num cliente ontem que, assim, ele tinha um pico de acesso de madrugada. Caramba, mas foi uma surpresa. Não, mas quem é esse usuário que tá vindo aqui de madrugada? Porque tem uma balada ali na frente, o cara reserva e já vem aqui, sabe? Então, acho que entender também a faixa etária, o horário que essa pessoa tá reservando e o horário que essa pessoa tá entrando. Se tá bêbado ou não. Isso acontece, cara. Teve um caso que não era bêbado, mas assim, era um acesso 4 horas da manhã. E aí o cara não conseguia entrar e gerou mó caos. Cara, o cara tinha feito uma viagem de 24 horas de outro país. O cara tava totalmente desnorteado e não conseguia abrir a fechadura. E aí alguém da operação remotamente abriu pra pessoa, auxiliou, tal, não sei o quê. Mas eu acho que é importante você empoderar a operação. Essa é a minha provocação. Porque se você não consegue... Imagina dar um problema desse lá no hotel, 4 horas da manhã, e você não tem uma recepção e você tampouco consegue acessar essa fechadura. Você vai ter que mandar uma pessoa até lá, entendeu? E aí? Aí você vai juntando custo de deslocamento, não sei o que, você tem uma bolha de custos. É mais fácil ter uma recepção. Exatamente. Aí você volta tudo. Porque assim, eu vejo muitas pessoas investindo na tecnologia, mas de forma errada. O cara vai lá e coloca uma fechadura digital a mais barata que tem. Aí, é a fechadura digital burra, né? Primeiro, você tem que ir lá fisicamente para trocar a senha. Começa aí, já acabou. Acabou. Daí para trás não tem mais nada, né? Então, o que você vê, assim, que o pessoal tá errando, né? Porque, tem muito incorporador entregando o apartamento com fechadura digital. Sim. Mas e aí? Que fechadura que é? Será que eles estão preocupados com a qualidade, ou eles só estão preocupados em entregar a chave do apartamento e quem for operar aqui, né, se vire? O que você tem visto aí no mercado? Cara, não são boas notícias, mas a gente tá aqui para mudar isso. É muito o que você falou. Tem um desalinhamento muito grande dessa cadeia, né? Então, o incorporador, muitas vezes, maioria das vezes, porque é assim que sempre foi feito, coloca alguma coisa naquele empreendimento para ajudar a vender, muitas vezes, né? Temos fechadura digital. Ponto. Cara, dentro de fechadura digital, tem 500 mil marcas, tipos, modelo. Dentro da própria marca tem vários tipos e modelos. E vou dizer que 98% dessas fechaduras são residenciais. São focados em uma família com 3, 5 pessoas, uma prestadora de serviço, que você mexe a senha ali e tá tudo bem. Os outros 2, 5% são fechaduras focadas em gestão profissional. Só que muitas vezes o cara que compra a fechadura na incorporadora não tem a mínima ideia disso. Porque ele está comprando isso, está comprando azulejo, está comprando vaso sanitário, torneira e fechadura. Sim. Então, o nosso papel aqui também é explicar as diferenças desses hardwares. E lembra lá do começo que a gente falou do IoT, né? Da internet das coisas. A coisa precisa ser inteligente para ela ir para a internet. A maioria das fechaduras não são inteligentes nesse sentido de conexão. Ou
oferecem conexões limitadas com aplicativo proprietário, que é para o residencial, né? Então, a gente tem... acontece muito de incorporadoras virem falar com a gente. Isso está cada vez mais comum e eu acho ótimo isso, de incorporadoras que estão que estão se comprometendo com o futuro desse empreendimento, inclusive da operação dele. Com né? certeza, Assim, se o operador está criando um produto para gerar renda, ele precisa pensar no processo operacional disso. O que acontece depois? Aquele apartamento precisa ser feito para isso. Alto fluxo, baixa manutenção, facilidade de planta, né? Isso precisa ser pensado. E a fechadura, tanto a do apartamento quanto a da portaria, né? Porque a portaria é um grande gargalo, independente do... A gente pode falar de portão de pousada a portarias de residencial, né? Então, eu vejo isso também, né? Mas que bom que eles estão entrando em contato com vocês para... São minoria. São minoria, mas... pegando só um gancho nisso que você falou da área comum ali, da portaria. Qual é a dificuldade que a gente tem? Existe já um ecossistema de tecnologia e formado para residenciais. Né? Administração condominial. Condominial, né? Que é onde tem o boleto, é onde tem a assembleia do condomínio. Isso tudo bem. Mas isso não tem nada a ver com locação por temporada, né? Mas muitas vezes essas duas coisas convivem. Precisam conviver. Precisam conviver. E aí, quem tem mais tempo e quem tem mais força e quem tem mais volume hoje é o residencial. Então, muitas vezes, impõe-se os sistemas e os fluxos do condominial e os operadores de short stay que têm que se adequar a isso, né? E aí vira uma loucura, né? Ficando cadastrando visitante na mão, porque... O operador condominial, ele tem um aplicativo, mas é um aplicativo que é só para você registrar na mão. Pô, não tem como a gente tratar 1.000, 2.000 check-ins na mão, né? Então, mas a boa notícia é que isso está mudando. Que bom, que bom. Estamos já fazendo integrações com os softwares de portarias. É óbvio que não são todos, né? Porque já é um mercado mega pulverizado, que tem solução desde lá... Cada cidade tem o seu... Tem o seu, exato, mas tem APIs, algumas que já estão acostumadas. Isso é bom, o mercado colocando pressão nesse sentido de ter mais volume de locação por temporada, força os administradores condominiais a minimamente olhar para isso e entender, opa, eu preciso de alguma solução para isso aqui também. Tá sendo ruim para mim também, porque tá sobrecarregando a minha portaria aqui. Então, poxa, alguém consegue integrar isso aqui, já vir direto para o meu sistema, né? Então, eu acho que tá num momento interessante. Assim, a gente tem conversado... E engraçado, eu tenho recebido demanda dos prédios agora também. Porque Entende? é isso, gera um gargalo lá. Fica recebendo e-mail, o cara não viu o e-mail, não recebeu o e-mail... Bloqueou o cara, vai dar um baita problema de bloquear alguém na portaria também, né? Mas assim, mudando um pouco até para hotelaria, você vê... A hotelaria é mais fácil, né? Você tá tudo num ambiente só, num administrador só. Você tem visto adesão da hotelaria para isso ou ainda não? É mais fácil, mas acho que por ser mais fácil... também é menos sedutor, assim. Não, já tenho. Sempre tive. Então, eu acho que meu PMS tá aqui no meu servidor local. Eu acho que a hotelaria, com raras exceções, ela vem um pouco depois, porque o short stay, ele tem a necessidade, ele não vive sem esse processo. Ele não consegue operar, basicamente, né? A hotelaria opera, dá o seu jeitinho lá. Eu tenho visto coisas de totens, de check-in no local. Já é alguma coisa, na minha visão, né? É um pouco a transição que a gente vê em supermercado. Ao invés de você ter lá o caixa, você tem o totem de autoatendimento. Eu acho que é um meio do caminho entre uma experiência autônoma, vamos dizer assim, 100%. Mobile, 100%, que você faz tudo antes, e uma tradição recepcional. Mas eu diria que assim, ainda eu chutaria 90 e poucos % da hotelaria ainda com check-in tradicional e usando esse
esse pré-check-in Que só piora. que só piora. Só piora. Se é pra ter pré-check-in, não tenha, então. Entendeu? É Se é pra preencher e você tem que preencher de novo na hora, não preenche antes. Não, e muitas vezes você tem que preencher na mão ainda. Na mão. Na mão. Entendeu? E tirar cópia do documento e tal. É bem isso. Você comentou de integração, né? Integração, Sim. ele é... Bom, eu vivi integração de software há muitos anos, né? Não só no Link API, mas em outras empresas. E ela é um desafio em todas as empresas, né? Em todos os negócios, né? A hotelaria, ela tem alguns sistemas que já são bem consolidados, né? Mas eu vejo ainda uma tecnologia muito antiga sendo utilizada, que ela não está... ela não é adepta à inovação aberta, ou seja, ela não possui uma camada de API e o cara não quer ter. É muito do que eu vi no mundo de ERP, né? O ERP tenta colocar todas as funcionalidades para você não poder usar, mas esquece, isso daí não existe mais. Você sempre vai precisar de múltiplos softwares, né? Não tem. É um sonho, eu gostaria que tivesse, mas não tem. Hoje, dada a nossa necessidade de negócio, não existe um software que vai fazer tudo para o seu negócio. Sim. Então, você vai precisar criar o seu ecossistema de softwares, né, para fazer tanto a jornada de aquisição, consumo e pós daquele negócio, né? E a integração é extremamente necessária. Então, acho que a minha dica aqui a você, profissional da hotelaria, né, que eventualmente não tem tanto conhecimento de tecnologia, busque sempre por softwares que possuam API aberta, bem documentada. Isso vai fazer grande diferença para você automatizar os processos do seu negócio. Então, a gente vê, né, ainda muita gente usando, na hotelaria principalmente, o servidor local. Né? Tá conectado e tal, mas para uma interação real-time não funciona. E assim, você comentou disso, o que vocês estão fazendo? Legal. Eu vou pegar um gancho nisso porque isso que você acabou de falar, a gente vive agora, né? Quando a gente começou, a gente tinha uma solução muito proprietária, muito verticalizada. A gente desenvolveu hardwares, a gente tem hardwares próprios. É uma loucura, isso deu muita bagagem pra gente, inclusive analisar outros hardwares, né? É muito bom a gente ter esse know-how dentro, mas é meio loucura você desenvolver hardware no Brasil, né? Tem pouquíssimas empresas que fazem isso, né? Então, a gente tinha uma solução muito verticalizada de hardware, software, aplicativo, tudo proprietário. A menos que você tenha um bolso bem grande, infinito, né? Para você ficar ali. Aí a gente começou, de uns tempos para cá, a abrir um pouco mais, né? Então, a gente começou a integrar com outros hardwares, né? O que isso traz de benefício para o nosso cliente? Cara, eu tenho um ecossistema de 15 tipos de fechaduras. Tá bom, se não precisa trocar a fechadura, a gente integra na fechadura. Eu tenho PMS X, eu tenho PMS Y, PMS Z. Tá bom, a gente resolve e integra no seu PMS também. Então, a gente entendeu isso e o mercado tá começando, eu acho, a entender. Outros mercados, sei lá, e-commerce, já tem isso, plug and play lá, trocentas ferramentas que você pluga aqui e funciona. Mercado de short stay, hotelaria, tem nas suas ferramentas que você comentou, né? Mas ainda engatinhando, ainda não tem um pool de ferramentas. Eu tenho lido muita coisa nos Estados Unidos que como esse mercado já é muito mais maduro por causa do multifamily, né? De gestões profissionais. Cara, você tem um ecossistema de ferramentas gigantesco, de tudo. De tudo. E aí você monta o seu cardápio de soluções dependendo do seu tamanho, dependendo do seu estágio, dependendo de onde você está, dependendo do seu perfil, né? Aqui tem pouquíssimas para cada uma, né? Então, isso tem a ver também com a demanda, né? Com o volume de unidades que vão operando, com o mercado demandando isso, né? A gente tem provocado, tentado e jogado a barra para cima, tentando pegar e profissionalizar esse setor, né? Na parte de check-in, totalmente. E assim, é muito raro você ter operações de check-in automatizadas. Raríssimo. Raríssimo. Então, vocês cada vez mais estão se transformando num software multi-hardware. Né? Independente do hardware ou até mesmo do software que ele utiliza lá na ponta para gerir a propriedade ou para distribuir aquilo, vocês se conectam para gerar essa eficiência.
A ideia é ter um hub, né? Um software que tenha API aberta e consiga conectar diversos tipos de hardware e diversos tipos de software para entregar uma solução full, né, para o nosso cliente na jornada desse hóspede digital. Essa é a ideia, né? E com todas as dificuldades que a gente tem dos empreendimentos, né? Fazer isso caber dentro da realidade que já existe. Para projetos novos, né, aquele outro papo que a gente tem, quando a gente consegue ajudar, né, indicar, fazer projetos, pô, isso vai muito bem. Mas aí volta aquele problema que você falou de conflito de interesse, né? O incorporador muitas vezes não vê ou não está implicado nessa jornada pensando na operação. Então, é um desafio fazer esse alinhamento de interesses. Com certeza. Não, e é muito software, assim, é muita coisa que você tem para fazer e às vezes os profissionais da hotelaria até se perdem, né? E às vezes nem tem acesso ainda. Então eu vou fazer um convite aqui para você, que não tá na pauta, mas eu vou fazer um convite. Eu, recentemente, fui na Hightech, que é a principal feira de tecnologia para hotelaria lá nos Estados Unidos. E eu fiz um mapeamento de 100% dos fornecedores de tecnologia que tinha lá. E eu criei uma lista super rica, são mais de 300. Se você quiser ter acesso a essa lista, me segue lá no Instagram, Gabi Fumagalli, e manda uma DM, eu quero que eu vou te enviar essa lista, porque assim, disseminando o conhecimento, inclusive de outros fornecedores de mercado, eu entendo que a gente vai modificar e evoluir na modernização desse mercado. Então, voltando aqui, depois desse anúncio, quando você olha para o futuro, né? E nessa transformação do setor da locação de temporada e da hospitalidade, né? O que você acredita que as empresas precisam se preparar para essas mudanças, né? Eu já dei uma dica aqui dessa questão de olhar softwares com API aberto. Sim. Qual que é, né, a sua visão do mundo de hardware também? A hospedagem ela tem muito ativo, né, de hardware. Sim. Embutido, desde um controle de luz, uma cortina. O que você vê, né? O que as empresas, esses negócios precisam se preparar aí para essas mudanças? Cara, eu diria duas grandes pontos para se olhar. Primeiro, é entender que o que eles estão usando não necessariamente deva ser o que eles precisam continuar usando, né? Então, questionar a base atual de soluções. E aí eu tô falando desde o ar-condicionado, da fechadura, e às vezes existe uma dificuldade em saber, em acessar outros tipos de soluções, né? Porque o cara tem um contrato de 20 anos com o fornecedor lá, tarará, tarará, e já tem o comercial. Mas, gente, se a gente quer inovar, se a gente quer mudar, tem que romper um pouco alguns paradigmas de antigos que estão aí. Então, eu diria para olhar o que tem com um olhar bem crítico, né? Do tipo, cara, por que tá isso aqui? Esse é o melhor que eu tenho? Né? Não tem mais nada. E tem, óbvio que tem muita coisa. E a dificuldade, eu acho que é um pouco tropicalizar, né? Eu não posso pegar uma coisa dos Estados Unidos e colocar aqui, não vai funcionar em preço, não vai funcionar então, e procurar, acho que parceiros que possam fazer isso, né? E justamente esse trabalho que você fez de trazer a lista dos fornecedores e desenvolver um ecossistema que consiga trazer outras soluções para ir aos poucos substituindo. Então, a primeira coisa eu diria para olhar a base atual que tem e entender que não necessariamente é a melhor para o futuro, né? Acho que tem que ter uma disposição em pilotar também, né? Pilotar, eu digo de testar e saber que pode dar errado também, né? Mas você falar que pode dar errado, principalmente para o hoteleiro, o mindset é diferente, né? Então, é diferente. Tudo bem, você pode optar em ser um late adopter das tecnologias e esperar todo mundo testar antes de você. Se você quiser testar hoje, saiba que você vai errar, saiba que vai dar problema, né? Então, e a gente... Cara, tem clientes de todos os tipos aqui. Tem clientes super aversos a risco e que não querem dar um passo sem antes ver funcionando em
todo mundo ao redor dele. Uhum. E tem empreendimentos que falam, não, cara, eu quero testar, se der errado, tranquilo, a gente faz o outro, a gente vai dar certo. E a gente topa muito essas iniciativas, né? A gente entra muito, vamos dizer, no risco também com nossos clientes, porque é o nosso nome também que tá, a nossa marca. Então, e tem que vir de cima, não adianta. Assim, tem que estar alinhado com o nível de gestão, né? Muitas vezes a gente entra, ou a operação tem uma necessidade, mas se ela não se conversa com o estratégico. Não se conversa com o estratégico, o negócio barra. O negócio fica ali num nível de protótipo e nunca vai para frente, né? Então, é um papel de liderança entender que precisam rever coisas, que precisam testar, coisas do tipo, né? Então, recentemente, a gente está falando com um grande operador do mercado mais de student living, que é um mercado ao lado, né? Que estão super interessados em testar coisas novas, mas tem um budget anual, tem toda uma né? Sim. Então, tem que fazer com muito cuidado. E são empresas estruturadas que sabem onde podem também assumir um risco e testar, e onde não podem, porque, enfim, tem que prestar contas e tudo mais, né? Então, acho que é assumir um pouco o papel de experimentação, né? E de modificar, de inovar mesmo, né? Porque senão morre na praia. Senão continua fazendo do mesmo jeito, esperando... Alguém vai pagar o preço. Ou o hóspede vai ter que pagar mais caro, ou a hospedagem vai ter que trabalhar cada vez com margens menores, eventualmente negativa, né? Exato. Então, a gente sabe que é um mercado muito difícil e o papel e as discussões que eu faço aqui são geralmente... mas aonde a gente pode eliminar? Né? O check-in, ele é muito... né? Ele é muito claro. Pô, você chega lá, tem uma fila numa recepção, uma pessoa que tá lá só para perguntar, Guilherme Andrighetti, tal, tipo, é só um digitador, né? Cara, é muito claro que você tem que eliminar isso. Não tô dizendo que as pessoas não são importantes. É importante, mas para que elas deem ênfase em melhorar a experiência. Então, que atue muito mais como um concierge, como um suporte, como um braço da marca, né? A gente foi fazer algumas visitas técnicas recentemente e em uma das marcas que são referências no mundo, né, nessa parte de inovação para hotelaria, eles chamam de embaixadores as pessoas que trabalham. Por quê? Eles estão lá para ser embaixador da marca, para realmente cuidar de qualquer necessidade, mas não dessas coisas operacionais, né? Então, muito legal, assim. E além da hospitalidade, hoje vocês atuam em quais outros mercados? Que tipo de empresas podem ter benefícios em usar a solução da Magic? Cara, condomínios, principalmente empresariais, em que você também tem essa dinâmica, né? A provocação você tem uma autorização de acesso, você é esperado em um local. Você tem um dispositivo que checa a sua identidade. Por que você não pode simplesmente entrar nesse local, né? Então, é um fluxo da hotelaria e é um fluxo de um condomínio empresarial e de um residencial também para visitantes. A gente atende alguns condomínios residenciais também. E na parte corporativa, a gente tem algumas universidades que têm volumes, cara, altíssimos, né? De alunos, e aí com o facial... Isso é um conselho que eu dou também. A tecnologia do facial, do reconhecimento facial, barateou muito e está muito mais acessível, né? Antigamente a gente via muito biometria digital, que tem problemas de tem gente que não tem. Tem gente que não consegue usar. O cadastro, você precisa estar no local para fazer esse cadastramento, enquanto o facial você consegue usar uma foto remotamente e já liberar o acesso. Então, por isso que a gente está vendo um boom de dispositivos faciais em condomínios, em escolas, coisas do tipo. Escritórios, né? Então, eu sou muito a favor, por conta da segurança e do custo acessível a isso também.
Então, a gente não atende o B2C, né? O consumidor final. Eu quero ter uma fechadura na minha casa. Cara, tem trocentas opções para você nas lojas de departamento que você compra, instala e resolve, né? Então, a gente sempre está focado em volumes, né? Em processos que demandam esse volume automatizado, principalmente de acesso. Né? Muito bom. Muito bom, Gui. A gente chegando aqui à parte final, sempre trago, né, reflexões e peço que as pessoas façam reflexões para que a gente deixe aqui para os nossos ouvintes, a galera que está escutando, que quer realmente inovar no seu negócio, né? Acho que você já trouxe muitos conselhos ou vivências, experiências de coisas que funcionam, mas o que você deixaria como uma reflexão para um incorporador, para um hoteleiro, para um operador de temporada, para um escritório? E aí, conta pra gente o que você deixa de uma reflexão pra galera ficar com a pulga atrás da orelha ali e querer inovar. Cara, eu diria para parar de tratar a tecnologia como uma compra de uma commodity. O que isso quer dizer? Você comprar um dispositivo... E a tecnologia é qualquer uma, tá? Fechadura, ar-condicionado, persiana, totem, computador. Isso tem um impacto na sua operação lá na frente. Quer queira, quer não. Então, isso não é uma decisão sua. Esse dispositivo que você está comprando, que tem um software, que tem alguma coisa, uma utilidade conectada, ele vai ser usado na operação. Então, vamos trazer a operação e as discussões dos fluxos para o momento da concepção deste empreendimento. É a provocação que eu faço. E assim, isso não acontece em 99% de grandes operações de grandes empresas. E assim, o que eu mais recebo Guilherme, dá para integrar essa fechadura depois que o negócio já está pronto, depois de 2, 3 anos que o negócio já está pronto, né? Então, poxa, é conhecimento, é questão da gente divulgar, é questão do mercado e dos fornecedores fazerem também um papel de educação. Sim, não vou te vender isso daqui porque isso daqui não vai funcionar para você. E isso não acontece. Isso muitas vezes vai goela abaixo porque já tem um contato comercial e aí o comprador está comprando lá, faz um pacotão e coloca lá e, cara, isso não vai servir. Então, a gente já teve casos de empreendimentos que a gente teve que trocar todas as fechaduras. Então, você quer uma coisa mais ineficiente do que você chegar, não, joga tudo fora e coloca tudo de novo. E assim, não é questão de não ter a tecnologia, é questão de não estar alinhado desde o começo do processo. Muito bom. Vamos nos alinhar, vamos conversar, vamos estressar os temas antes. Essa é a minha provocação. Excelente, excelente. Gente, muito obrigado para vocês que estiveram com a gente até aqui. Lembrando, né, quem ainda não conhece a XTAY, www.xtay.com.br. XTAY se escreve XTAY. O site da Magic, qual que é? www.magikey.com.br. MAGIKEY. Muito bem, muito bem. E espero vocês no nosso próximo episódio. Valeu!